O silêncio na igreja de São Miguel era espesso como neblina. O padre Estevão sentia o peso da noite sobre os ombros, enquanto acendia a última vela diante do altar. A catedral vazia ecoava cada estalo da madeira envelhecida. Ele sabia que aquela seria uma noite diferente. Algo o esperava dentro das paredes frias do templo. O vento frio deslizou pelas colunas, carregando consigo um cheiro estranho, úmido, como pedra antiga molhada. A chama da vela tremulou levemente, lançando sombras disformes sobre os santos esculpidos, que pareciam observá-lo com olhos vazios. O grande crucifixo acima do altar projetava uma silhueta alongada contra as paredes. Um contorno quase humano que parecia se mover quando ele não estava olhando diretamente. Ele apertou os lábios, sentindo um leve arrepio percorrer sua nuca. O silêncio era denso demais, como se absorvesse qualquer som ao redor. Nenhuma folha farfalhava do lado de fora. Nenhum inseto quebrava a monotonia da noite. De repente, um rangido sutil veio do fundo da nave. Um ruído breve, mas inconfundível. Estevão parou, mantendo a respiração suspensa. Ele não havia se movido. Então, quem ou o que tinha feito aquele som? Ele olhou fixamente para o fim da nave, onde a escuridão se adensava como um manto pesado. Cada pedra do piso parecia guardar segredos de rituais antigos, sussurrando histórias de tempos esquecidos. Os bancos de madeira, alinhados em ordem, exalavam o odor de anos de uso e abandono. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que o ar carregava uma presença quase palpável. As sombras dançavam de maneira inquietante, projetando formas que se confundiam com rostos indistintos. A luz vacilante da vela revelava detalhes que, por um breve momento, pareciam se mover sozinhos. Cada centímetro do templo exalava uma energia antiga, como se o próprio tempo tivesse se acumulado ali. O som sutil do vento misturava-se a murmúrios indistintos, quase imperceptíveis, que pareciam chamar seu nome. Ele sentiu que não estava mais sozinho, como se olhos invisíveis observassem cada um de seus movimentos. O silêncio opressivo fazia seu coração bater mais rápido, como se pressentisse uma verdade oculta. Uma sensação de déjà-vu invadiu sua mente, trazendo memórias de rituais passados e dores esquecidas. O templo parecia pulsar, como se cada parede e cada pedra tivessem um ritmo próprio. Um leve tilintar, semelhante a correntes arrastando-se, ecoou brevemente pelo corredor. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, fazendo com que o ar parecesse quase sólido. Detalhes que antes passavam despercebidos surgiam na penumbra, revelando inscrições e símbolos enigmáticos. O suave crepitar da vela contrastava com o silêncio perturbador, amplificando a tensão no ambiente. Cada respiração era um lembrete de sua vulnerabilidade, como se o templo estivesse à espera de um sacrifício. O aroma de cera derretida misturava-se com o cheiro de madeira úmida, criando um perfume de decadência. Os vitrais coloridos, normalmente fonte de beleza, agora projetavam feixes de luz que acentuavam as trevas. Uma brisa inesperada acariciou seu rosto, como se mãos invisíveis tentassem comunicar um aviso. O som do rangido voltou, desta vez mais persistente, sugerindo a aproximação de algo indescritível. Ele se deu conta de que o templo guardava segredos que jamais imaginara existir. A sensação de ser observado tornou-se quase insuportável, como se cada pedra sussurrasse histórias de desespero. Cada detalhe parecia conspirar para revelar uma presença que transcorria a linha entre o sagrado e o profano. O silêncio não era mais apenas ausência de som, mas um grito mudo de almas perdidas. Ele tentou ouvir, concentrando-se, mas os murmúrios se perdiam em uma cacofonia de sombras. A igreja, que sempre fora seu refúgio, agora parecia um palco preparado para o desconhecido. O templo inteiro vibrava com uma energia ancestral, carregada de mistérios e advertências. O padre Estevão sentiu um chamado profundo, como se os próprios muros clamassem por redenção. No auge do silêncio, cada detalhe ganhou vida, revelando que aquele lugar era o guardião de segredos que desafiavam a própria morte. Helena? Sua voz ecoou no quarto pequeno. Lentamente a garota ergueu o rosto. Seus olhos não eram os olhos de um ser humano,
Eram negros como um abismo sem fim. Você demorou, padre. A voz que saiu da boca da jovem não era dela. Era gutural, profunda, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. O fazendeiro recuou, murmurando uma oração apressada. O padre, apesar do medo gelado que se espalhava em seu peito, manteve-se firme. Em nome do Senhor, quem fala por essa criança? Ele perguntou. Helena sorriu. Um sorriso largo, antinatural. Seus dentes pareciam mais afiados do que deveriam ser. Eu já estava aqui antes de você, padre. Eu conheço você, sei o que esconde. Padre Estevão sentiu seu coração acelerar. Ele nunca falara a ninguém sobre os pesadelos que o assombravam desde que entrara para o sacerdócio. Sonhos em que uma sombra sussurrava seu nome, prometendo revelar os segredos que ele tentava esquecer. O ar no quarto parecia se espessar. Cada respiração de Estevão parecia mais pesada, como se o próprio ambiente estivesse tentando sufocá-lo. O cheiro de mofo e velhas madeiras misturava-se com um odor insuportável, um cheiro metálico e doce que se infiltrava nas narinas e fazia seu estômago se revirar. Ele tentou ignorar, mas a presença que se erguia diante dele parecia mais concreta a cada segundo. A figura de Helena não se movia, mas o peso do olhar dela, agora vazio e profundo, estava cada vez mais penetrante. Parecia que ela via tudo, sabia tudo, como se tivesse se tornado a própria escuridão. Os olhos dela brilharam, uma chama negra que não queimava, mas consumia. Você não pode me impedir, padre. A voz, agora mais rouca, quase fez as paredes tremerem. Já faz muito tempo que você começou a chamar "Eu sou o que você teme". O padre deu um passo atrás, tentando manter a compostura. O olhar da jovem o desafiava, fixo e cheio de algo que ele não conseguia nomear, algo que ultrapassava a própria razão. Ele olhou para o fazendeiro, cujos olhos estavam arregalados, quase fora de seu rosto. Aquele homem tinha sido testemunha de coisas que ele não conseguia acreditar. O suor frio escorria da testa de Estevão, mas ele não podia vacilar. Ele era um homem de fé, um servo de Deus, e aquele mal não poderia ter poder sobre ele. Mas por um momento ele hesitou. O que Helena disse? Aquilo não poderia ser verdade. Não poderia ser a mesma garota que ele tinha visto dias atrás, sorrindo e cheia de vida. Como era possível que algo tão monstruoso tomasse seu corpo? E aquela sensação de déjà vu, aquele medo indescritível que parecia corroer suas entranhas. Ele sentia como se já tivesse estado ali antes, como se já tivesse enfrentado isso em algum outro lugar, em algum outro tempo. Ele apertou as mãos sobre o crucifixo que pendia em seu pescoço, como se a simples presença do símbolo sagrado pudesse repelir o mal que se manifestava diante dele. Mas a voz gutural de Helena voltou, mais grave, mais insidiosa, como se tivesse encontrado a chave de um segredo que ele tentava esconder. Eu sei tudo, padre. Conheço os gritos que você ouve à noite, as memórias que você tentou apagar. Eu sei do seu medo, da vergonha que sente. Você pensa que a igreja vai te salvar? Não mais. Você já se perdeu. Aquelas palavras caíram como pedras pesadas, fazendo o padre estremecer. As palavras vazias e geladas ecoaram dentro de sua cabeça. Ele não queria, mas teve que se lembrar. Os pesadelos que o perseguiam, as sombras que dançavam nas suas noites. Um sussurro, sempre o mesmo, dizendo o que ele mais temia, a verdade que ele nunca ousou enfrentar. O fazendeiro, com os olhos cheios de terror, olhou para Estevão, como se procurasse ajuda. Mas ao fazer isso, seus olhos se arregalaram ainda mais e ele gritou. Uma dor indescritível, como se a própria alma dele estivesse sendo arrancada, tomou conta do homem. Ele caiu de joelhos, sua carne retorcendo-se em agonia, enquanto algo invisível o puxava para a escuridão. O padre viu o fazendeiro sucumbir àquela força inexplicável. Cada grito parecia enfraquecer a luz ao redor deles, mergulhando o ambiente em uma escuridão absoluta. Neste momento, Helena se ergueu lentamente, o sorriso macabro se alargando ainda mais. Ela estava agora tão alta quanto o próprio padre, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. Você nunca poderá fugir de mim, Padre Estevão. Ela disse,
e suas palavras pareceram congelar o ar. A igreja inteira pareceu se distorcer, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo sob o peso da entidade que tomava conta de Helena. O padre não sabia se aquilo era real, se o próprio inferno estava tentando engoli-los ali. O suor escorria de seu rosto, mas ele não podia se dar ao luxo de falhar agora. Com um último esforço, ele ergueu a mão em direção à jovem possuída, segurando firme a cruz, e pronunciou palavras em latim. Mas à medida que as palavras saíam de sua boca, ele percebeu que sua voz parecia distante, como se estivesse falando de outro lugar, de outra vida. O que quer que estivesse dentro de Helena não o deixaria ir tão facilmente. Mentiras do demônio, disse, tentando manter a voz firme. A coisa dentro de Helena riu, um riso estridente que fez as paredes do quarto estremecerem. Eu estava lá, padre, naquela noite, naquele confessionário. Você lembra? Você sente culpa? Você sabe o que aconteceu com aquele garoto? O suor frio escorreu pela testa do padre. Não, aquilo era impossível. Ninguém sabia. Ninguém poderia saber. Helena arqueou as costas de maneira impossível, os ossos estalando como galhos secos. O padre ergueu a Bíblia e começou a recitar as orações do ritual de exorcismo. As palavras saíam tremidas, mas ele continuou. A coisa dentro da garota começou a se contorcer. Seu corpo sacudia violentamente, enquanto um cheiro de carne queimada impregnava o ar. O fazendeiro segurava um terço, sussurrando preces entre os lábios. De repente, Helena parou. Seu corpo ficou rígido. Um silêncio mortal tomou conta do quarto. Então, ela levantou a cabeça devagar e encarou o padre. Você acha que pode me expulsar, Estevão? Eu já estou dentro de você. Sempre estive. Os olhos do padre se arregalaram. Ele sentiu algo gelado rastejando dentro de seu peito, como se dedos invisíveis envolvessem seu coração. A voz de Helena não vinha mais apenas da sua boca, mas ecoava dentro da mente do sacerdote. A vela ao lado da cama apagou sozinha. Eu nunca fui embora, padre. Você só tentou me esquecer. O corpo de Helena convulsionou uma última vez e então desabou na cama. O fazendeiro correu até a filha, segurando seu rosto. Ela abriu os olhos. Estavam normais de novo. Ela piscou algumas vezes, confusa. Pai! O homem chorou de alívio. O exorcismo parecia ter funcionado, mas o padre Estevão não compartilhava do mesmo alívio. Ele se sentia vazio, como se algo tivesse sido arrancado dele, ou talvez colocado dentro. Ele mal conseguia respirar. O ar ao redor estava pesado, como se o quarto estivesse cheio de uma presença invisível. Era um peso que ele não conseguia entender. Um peso que fazia sua mente girar, como se as paredes estivessem se aproximando. O padre se afastou lentamente, os olhos fixos na garota agora inerte, sem saber se ela ainda estava ali ou se a verdadeira batalha tinha começado apenas agora. Enquanto o fazendeiro tentava acalmar a filha, Estevão sentiu algo incomodando sua pele, como se algo fosse arranhar sua alma. Ele tocou a corrente do rosário em seu pescoço, tentando se lembrar das palavras sagradas que poderia ter esquecido no calor do momento. Mas tudo estava errado. Ele sentiu o vazio dentro de si crescer, e com isso, uma sensação de que tudo que ele conhecia começava a ruir. Ele precisava sair daquele quarto. Precisava encontrar refúgio. Não sabia mais o que tinha acontecido ali, mas sentia que ainda havia algo ali com ele. Algo que não poderia ser combatido com rezas ou rituais. Ao sair apressado, o padre se deparou com o ambiente escuro da fazenda. A casa parecia mais silenciosa, mas o silêncio não era um alívio. Era carregado, tenso. E então, o padre sentiu algo em seu pescoço. Um leve toque, quase imperceptível, mas presente. Ele se virou bruscamente, mas não havia ninguém ali. O ar estava denso, como se algo o observasse. Ele fez uma oração silenciosa e caminhou até a porta. Mas ao olhar para o campo de fora, o vento gelado cortou sua pele, trazendo consigo uma sensação de algo ou alguém que o seguia. De volta à igreja, enquanto as sombras se alongavam nas paredes, Estevão se sentou no banco diante do altar. O peso da noite parecia mais denso ali, mais opressor. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar algum tipo de paz.
Mas quando os abriu novamente, a igreja parecia diferente. O cheiro de cera queimando e madeira envelhecida estava lá. Mas havia algo mais. Algo que fazia a luz das velas parecer fraca, como se elas estivessem tremendo em sua presença. Estevão deu um passo em direção à porta lateral da igreja, e foi então que o ouviu. O sussurro. Um sussurro que vinha de dentro das paredes. O mesmo sussurro que ele ouvira em seus pesadelos. Um chamado. Seu nome. Ele se aproximou da parede e colocou a mão sobre o revestimento de pedra fria, sentindo a vibração que ressoava por todo o templo. A sensação foi como um choque elétrico que atravessou seu corpo. O sussurro ficou mais forte, mais claro. Estevão, você não pode fugir. Eu estou dentro de você. A voz era a mesma que falara através de Helena, mas desta vez ele não podia ignorar. Não podia mais fugir. Com os olhos arregalados, ele virou-se e, ao olhar para o espelho na parede do altar, algo refletiu de volta. Algo que não deveria estar lá. Um sorriso. Um sorriso grotesco e familiar, cheio de dentes afiados. Ele soubera que não poderia vencer aquilo. Algo muito mais antigo e mais profundo do que qualquer exorcismo estava agora com ele. Algo que se aninhara dentro dele, como um parasita. Estevão caiu de joelhos, sentindo o peso de um pecado que nunca poderia expiar. Ele havia buscado exorcizar o mal, mas o que ele não soubera era que o mal já tinha encontrado seu lugar, e ele próprio era a chave. Naquela noite, ao olhar pela janela da igreja, ele viu, entre as sombras, a figura de Helena observando-o, seu sorriso refletindo a própria escuridão de sua alma. E, pela primeira vez, o padre soubera que nunca mais estaria sozinho.